Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, agradecemos ao Senhor por até aqui este momento do culto. E agora, Senhor, quando nós nos encontramos diante da tua santa palavra, nós pedimos ao Senhor: fala conosco, abra nosso entendimento, ilumina nossa mente, para que possamos compreender a palavra do Senhor e compreender com a mente do Espírito. Senhor, abra o nosso coração, para que a tua palavra encontre em nosso coração uma terra fértil, onde ela possa cair e dar frutos que glorificam o teu nome. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Eu quero tomar como tema para a nossa mensagem nesta noite o seguinte: a importância de celebrarmos a ceia do Senhor. Nós precisamos entender a importância, o valor que nós devemos dar quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, e dentro deste propósito de cultuar, de exaltar a Deus, nós estamos aí celebrando a ceia do Senhor. Muitas vezes as pessoas não levam muito a sério, ou muitas vezes em dia de Santa Ceia, a pessoa ou prefere não vir, ficar em casa, ou então muitas vezes se vem, deixa de tomar por qualquer motivo. E isso muitas vezes é um erro grave, porque esse momento é um momento precioso para a igreja. Nós temos que entender o seu valor, a importância, o valor que se tem de celebrar a ceia do Senhor. E este ensino a respeito da Santa Ceia, o Senhor Jesus Cristo, Ele instituiu na sua última noite de jantar com os seus discípulos, que foi o jantar de Pêssego, ou jantar de Páscoa. Jesus reúne com seus discípulos para celebrar a Páscoa. E a Páscoa fala de quê? A Páscoa fala de libertação. A Páscoa fala de um novo tempo. A Páscoa fala de um começo de uma nova história. E nesse ambiente, o Senhor então institui não apenas o ensino, mas Ele institui a própria ceia, a celebração da ceia. E nós vamos entender algumas coisas que nós tiramos e aprendemos a respeito disso. E há algumas coisas importantes ali, quando o Senhor Ele está passando esse ensinamento para os seus discípulos. A Bíblia diz que depois de jantar, depois de cear, Ele pega então dois elementos que estavam presentes ali no jantar de Pêssego. Ele pega dois elementos, que é o pão e que é o vinho, e ali ele mostra o significado, o que estaria significando aquele pão e aquele vinho. Então ele
ele institui a ceia, e há um ensino muito profundo, há um ensino que a igreja deve estar passando adiante, que nós devemos levar a sério há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, a igreja do Senhor vem celebrando, vem passando este ensinamento, e ele disse que nós devemos fazê-lo até que ele volte. Há duas coisas importantes ali, que quando ele vai celebrar, ele disse: olha, vocês vão fazer isto em memória de quem? De mim, dele, do Senhor Jesus. Um memorial, ele tem como um propósito fazer com que as pessoas nunca se esqueçam, mesmo que aquela geração se vá, a geração que vem, quando ela vê aquele memorial, vê aquela placa, vê aquele monumento, ele vai lembrar, não vai esquecer daquilo que aconteceu. Então, a ceia, ela é um memorial para nós não esquecermos algumas verdades que são nos ensinadas. E eu quero hoje falar sobre três verdades. São mais, mas hoje eu vou falar sobre três. Mas primeiro, então, é dado como um memorial, para que nós não esqueçamos, porque o ser humano, ele tem uma tendência a esquecer muito fácil. Nós esquecemos muito fácil as coisas. Nós temos até, principalmente aquilo que é bom. Muitas vezes aquilo que é ruim, não. Muitas vezes aquilo que é ruim a pessoa deixa guardar no seu coração, mas o que é bom, muitas vezes a gente esquece. A gente esquece muitas vezes aquilo que a pessoa fez por a gente. A gente esquece muitas vezes aquela bênção que recebemos. Quando alguém foi solícito conosco, a gente esquece muito rápido. Mas quando alguém faz alguma coisa ruim, isso a gente não esquece. E muitas vezes, muitos conservam isso até a morte. Até a morte. Porque, infelizmente, essa é a tendência do coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem é mau. O profeta Jeremias disse isso em Jeremias 17:9. Então, muitas vezes, a ceia foi nos deixada para que nós celebramos constantemente, lembrando destas verdades, desses ensinos que têm sustentado a igreja, que têm mantido a igreja de pé. Os ensinamentos que são passados através do ensino da celebração da ceia têm mantido a igreja em pé por mais de 2000 anos. Tem sustentado, alimentado a fé de milhões e milhões de crentes no mundo inteiro. Por isso, nós devemos fazer em memória. Nós não devemos esquecer nunca. Nunca. Você e eu não devemos esquecer nunca o que a celebração da ceia representa para nós. Então, primeiro, para nós não esquecermos, para manter viva a memória do que Jesus Cristo fez por nós, manter viva esta memória. E graças a Deus, por mais de 2000 anos, tem se mantido viva a memória daquilo que Jesus Cristo fez por nós. A segunda coisa, além de nos mantermos, para nos trazer sempre a memória, tem também um segundo propósito. Quando nós celebramos a ceia, vocês celebram para não esquecer do que eu estou para fazer por vocês, e aí inclui-se toda a igreja ao longo de toda a história do Novo Testamento. Mas ele disse também, e vocês, além de não esquecer, devem anunciar. Vocês não esqueçam a minha morte e anunciam. Vocês devem proclamar, anunciar a minha morte até que eu venha. Enquanto Jesus Cristo não voltar, nós devemos, vez após vez, semana após semana, mês após mês, dia após dia, ano após ano, geração após geração, nós devemos anunciar a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Sabe por que você está aqui agora? Sabe por que você está sentado aqui nesta noite?
Por causa do que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Aleluia. Sabe por que você não está a caminho do inferno? Por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sabe por que você tem não só a esperança, mas a certeza do céu? Por causa da morte de Jesus Cristo. Sabe por que você é uma nova criatura? Por causa da morte de Jesus. Nós temos que anunciar isso. As pessoas precisam saber, conhecer esta verdade. Então hoje vamos abordar 3 verdades a respeito da morte de Jesus Cristo. Por que nós devemos anunciar a morte? Por que nós devemos proclamar? Porque toda vez que a igreja estiver reunida, ela deve anunciar a morte de Jesus Cristo. E por que a igreja? Por que a igreja? Quem é a igreja? É você, sou eu, a igreja somos nós. Por que nós devemos anunciar a morte de Jesus? Primeiro, porque é através da morte de Jesus que nós temos vida. Nós só temos vida por causa da morte de Jesus. A palavra de Deus nos revela isso. A Bíblia disse que o homem sem Deus, ou o homem sem Jesus, ele está espiritualmente morto. O homem sem Deus está espiritualmente morto. A única forma dele alcançar vida é através da morte. E a palavra do Senhor disse assim, em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5, disse assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou. O que ele fez? Ele deu vida. Jesus nos deu vida, e esta vida ela veio a nós através da morte de Jesus. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. Ele entrega a sua vida por nós para que nós pudéssemos ter vida. Então a Bíblia disse que antes de Jesus nós estávamos mortos. Esta é a condição do homem sem Deus, essa é a condição do homem sem Jesus. Ele está morto, ele não tem vida. E aí diz a palavra de Deus ainda, que ele nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. E disse, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou seja, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós devemos anunciar a morte de Jesus Cristo como o único meio pelo qual o homem pode alcançar a vida. Sem a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você e eu estaríamos perdidos para sempre. Estávamos miseravelmente perdidos. Mas através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós alcançamos vida. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele estava morrendo a sua morte. A sua morte. Porque aquela cruz era para você e para mim. Aquela cruz era para nós. Jesus estava pagando o preço do pecado sem nunca ter pecado. Ele estava morrendo a nossa morte, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele morreu a nossa morte. Ele não tinha pecado, mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nossa causa. Ele não tinha, mas Deus o fez pecado. Então nós, através da sua morte, passamos a ter vida. Por isso ele diz, fazei isto em memória de mim. Celebrem, anunciem, proclamem a minha morte. Diga aos homens que eles podem ter vida, pois eu estou morrendo na cruz do Calvário. Aquela noite foi a última noite. No dia seguinte ele estaria sendo crucificado, entregando a sua vida, pagando o preço pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, disse o salmista no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos gerados em pecado, nós já nascemos pecadores. Então o Senhor Jesus, ele assume agora a natureza
diferente de nós. Ele não pecou, mas Deus o fez pecado por nossa causa. Então, quando ele morre, ele está morrendo a sua morte. Ele está morrendo a sua morte. Ele está assumindo o seu lugar na cruz. Ele está morrendo por você. Então, por isso é importante, quando nós olhamos para o momento da celebração da ceia, trazemos à memória que hoje nós temos vida por causa de Jesus Cristo. Então foi através da sua morte na cruz do Calvário que nós passamos a ter vida. Então, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, trazemos à nossa memória este fato. E nós jamais devemos esquecer. Nós jamais devemos esquecer. Eu quero que você guarde isso em seu coração. Jamais devemos esquecer que a vida que temos hoje, a certeza dos céus, porque por causa de Jesus nós temos mais do que esperança, nós temos a certeza de uma vida na eternidade. Então eu quero que você guarde isto, para que você e eu tivéssemos esta certeza de uma nova vida, e que fôssemos eleitos como filhos de Deus. Para que nós tivéssemos vida, Jesus Cristo teve que morrer. O preço que foi pago para que você tivesse vida foi a morte do Filho de Deus perfeito, o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. E aí ele disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. A vida que nós temos é por causa de Jesus. E a minha pergunta é: o que Jesus representa para você? O que Jesus representa para você? Muitas vezes eu ouço algumas pessoas dizendo: as lutas estão muito grandes, as dificuldades é muito grande, eu vou deixar Jesus, eu vou abandonar Jesus. Ninguém abandona Jesus por causa de luta, de dificuldades, tribulações, pois a Bíblia diz: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Se a pessoa abandona Jesus por causa de lutas e tribulações, eu tenho para mim, no meu coração, e eu creio nisso, ele nunca conheceu Jesus. Porque se ele conheceu Jesus, a resposta que ele dirá é o seguinte: eu vou para onde? Eu vou para quem? Pois só ele tem as palavras de vida eterna, só ele tem vida para dar. Fora de Jesus não existe vida, não existe vida. Então, quando nós celebramos a ceia, nós lembramos que a nossa vida custou a vida do Filho de Deus. O culto de Santa Ceia não é, muitas vezes, não é um ritual, onde pegamos um pedaço de pão e um cálice de vinho e bebemos. É um momento de reflexão, de trazermos à memória o que somos, quem éramos e o que somos, e o preço que foi pago. Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 e 19: não foste comprado por ouro ou prata, não foi por ouro ou prata que vocês foram resgatados da vossa maneira inútil de viver, mas foste comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Quando nós tomamos a ceia, trazemos a nossa memória isto. Então, nós não devemos esquecer nunca que a vida que temos hoje custou a vida do Filho de Deus. Ele derramou até a sua última gota na cruz do Calvário. Segunda verdade, quando nós celebramos a ceia, trazemos à memória esta verdade, que através da morte de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Primeiro nós estávamos mortos, e através da sua morte na cruz do Calvário, nós fomos
reconciliados. Por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. O pecado criou uma barreira entre nós e Deus. Quero que você saiba disso. O pecado te separa de Deus. Entende? O pecado me separa de Deus. Não adianta você achar que pode viver uma vida de pecado e ter comunhão com Deus, porque não pode. Deus abomina o pecado. Ele detesta o pecado. E o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Foi o que o profeta Isaías escreveu. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, Isaías 59, verso 2, ele disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que eu não vos ouça. O pecado nos separa, ele cria uma barreira, ele cria uma muralha, e ele nos torna longe, distante de Deus. Mas através da morte de Jesus, nós fomos reconciliados. E a palavra reconciliação, ela dá-se ideia de quê? De pessoas que estão em inimizade. Quem é que você reconcilia? Pessoas que estão em atritos, pessoas que estão irreconciliáveis. Fala-se reconciliação de pessoas que estão separadas, de pessoas que são inimigas, mas é isso que o pecado faz, ele nos torna inimigos de Deus. Nós precisamos aprender, e quando nós celebramos a ceia, trazemos isso à nossa memória. O pecado é sério, não se pode brincar com o pecado, porque ele nos separa de Deus e ele nos torna inimigos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, quando celebramos a ceia, devemos lembrar disso, esse momento precioso. Se você pode chegar à mesa, se você pode chegar à mesa da comunhão, se você pode chegar à mesa da celebração, agradeça a Deus, louve a Deus, porque você foi perdoado, você recebeu vida, você foi reconciliado. Isso é um privilégio. Sabe, querido, o privilégio não é nascer num berço de ouro, o privilégio não é ter dinheiro, o privilégio não é ter posição social, o privilégio não é ter 3, 4 carros na garagem, o privilégio não é morar numa casa grande, o privilégio é ser lavado e remido no sangue de Jesus Cristo e ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Isto sim é privilégio. Nós somos um povo privilegiado, porque Jesus disse que não foi vocês que me escolheram. Não pense que você está sentado aí porque você é o tal. Não, você está sentado aí porque Ele te escolheu, Ele te elegeu. Eu estou aqui, não é porque eu sou o tal, não há mérito em mim. Ele me elegeu, Ele me escolheu, Ele nos escolheu. Nós somos privilegiados. Há muitas pessoas melhores do que nós lá fora. Eu reconheço que tem pessoas muito melhor do que eu lá fora, muito mais capacitadas, muito melhor. Mas Ele me escolheu. Tem pessoas melhor do que você lá fora, mas Ele te escolheu. Você é privilegiado. Você é privilegiado, pois seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando você estiver diante dele e ele consultar o livro, seu nome vai estar lá. E então você ouvirá dele: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Então a morte de Jesus, ela nos reconciliou com Deus, porque além de separado, nós éramos inimigos de Deus. É isso que a Bíblia diz, nós éramos inimigos. Tiago, na sua carta, ele escreve o seguinte: adúlteros e adúlteras,
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Então, quando quando você ama o mundo, ama as coisas do mundo, quando você se apega às coisas deste mundo, olha o perigo que está correndo, porque aquele que ama o mundo, aquele que ama as coisas deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos aprender estas verdades para levarmos mais a sério as coisas de Deus, para nos achegarmos à mesa com mais gratidão, para quando pegarmos o cálice, pão, que haja um temor em nós. Sabe, querido, esse culto é o único culto onde nós temos elementos físicos, materiais presentes, permitido por Deus, mas nenhum outro. Nós podemos celebrar o culto sem instrumento, sem microfone, sem cadeira, sem mesa, nós podemos celebrar, mas nós não celebramos o culto da Santa Ceia sem o pão e sem o vinho. Os irmãos estão entendendo? Então, através da sua morte, Ele nos deu vida